Então, pessoal, nós vamos resolver aqui agora uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina, onde essa questão tem o seguinte enunciado. Um observador a 100 metros de uma torre e com a cabeça ao nível da base desta, enxerga o topo da torre, inclinando a cabeça em um ângulo de 30 graus. A altura da torre é... Aí temos outras alternativas aqui. Letra A, 100 vezes a tangente de 30 metros. Letra B, 100 vezes o seno de 30 graus metros. Letra C, 100 cosseno de 30 graus. Letra D, 100 vezes a tangente de 60 graus. Letra E, 100 raiz de 2, tangente de 30. Então, esses valores aí vão ser dados em metros. Então, pessoal, como resolver essa questão, né? A questão quer saber a altura da torre. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, vamos fazer o desenho, né? Vamos fazer o esquema desse problema. Então, pessoal, eu fiz aqui esse triângulo e esse triângulo vai nos ajudar a entender o problema. Então, você tem aqui um observador. É isso que a questão diz, né? Esse observador ele está a 100 metros de uma torre. A torre ele está aqui desse lado, tá? No caso aqui a lateral desse triângulo corresponde ao lado da torre, tá? Ele está a 100 metros dessa torre, certo? Ele está mais ou menos aqui assim, nesse ponto, e ele está, né, enxergando o topo da torre com inclinação de 30 graus. Olha só, com 30 graus ele avista o topo da torre, tá aqui em cima, tá? O que a questão quer? Como já sabemos, a altura. Então precisamos calcular a altura. E essa questão, pessoal, ela é muito simples, muito rápida de se resolver. Por quê? Porque a gente não precisa, né, fazer aqui muito cálculo. Se você observar, como nós temos aqui a relação entre a altura e o cateto que está adjacente ao ângulo de 30 graus, nós vamos utilizar a razão trigonométrica tangente. Por que não seno e cosseno? Porque aqui a gente não tem a medida da hipotenusa, tá? Toda vez que o problema ele estiver relacionando o lado que está oposto ao ângulo, no caso o cateto oposto, e nós tivermos aqui outro lado aqui, que é o cateto adjacente, que está junto ao ângulo, nós vamos utilizar tangente. Então aqui, tangente de 30 graus. Então tangente de 30 graus vai ser igual a cateto oposto, ou seja, o lado que está oposto aqui, né, ao ângulo de 30 graus, é esse lado aqui, tá? Ele está na frente do ângulo, então está oposto. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, que nesse caso vale 100. Então aqui, gente, é só você fazer a multiplicação, que nós chamamos de multiplicação cruzada, né? Então o que acontece aqui? Nós vamos multiplicar h por 1 aqui embaixo, né? E a tangente de 30 com 100. Então, ficamos com h igual a 100 vezes a tangente de 30 graus. Veja que essa aqui é uma opção que corresponde à letra A da questão, tá? Então, para essa questão, é só ter marcado a letra A. Então, questão simples, muito rápida de se resolver, tá bom? Então é isso aí, gente. Até a próxima.